Olá, meu nome é Ellen Thaís Oliveira Santos, sou estudante do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, Campus Palmas, sou bolsista do PIBIC CNPq. Minha professora orientadora é a Cristiane de Holanda Camilo. O trabalho que eu irei apresentar é sobre a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso povo indígena Chucuru. A área de pesquisa é as ciências sociais aplicadas. Quanto à introdução, este trabalho ele busca analisar a efetividade das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do povo indígena Chucuru. O objeto de pesquisa, precisamente, é analisar as decisões da Corte e os reflexos que essa decisão teve no Brasil. Quanto aos materiais e métodos, foi usada a teorização fundamentada dos dados, de Glaucio Strauss, e a análise qualitativa induzida segundo Lakatos e Marcon. Quanto aos fatos, em 2001 foi demarcada a terra indígena no município de Pesqueira, Pernambuco. Foi reconhecido como posse dos indígenas, povo indígena Chucuru, 27 mil hectares, e essa demarcação de terras indígenas ela gerou vários conflitos, dentre eles processos judiciais inconclusos, de ações de reintegração de posses, ameaças, violências e assassinatos. Inclusive, foi assassinado o cacique Chicão e houve uma tentativa de assassinato do cacique Marcos, filho do cacique Chicão. Quanto aos representantes, o MNDH, o GAJOP e a CMI representaram o povo indígena Chucuru em uma petição protocolada perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2002. As acusações consistiam na violação do direito consuetudinário à terra dos povos indígenas. A petição ela foi acolhida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2009, foi reconhecida a pertinência temática com o caso e houve uma análise sumária. Posteriormente, em 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a pertinência e submeteu à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que apreciou o mérito e, em 2018, julgou, reconhecendo o Brasil como culpado. Na decisão de mérito, foi reconhecido como violado os direitos à propriedade coletiva, à integridade pessoal, as garantias judiciais ao devido processo legal dos povos indígenas Chucuru. Em decorrência desse reconhecimento, foram recomendadas 4 ações ao Estado brasileiro. Dentre elas, a de investigar e punir os culpados pelas mortes, ameaças e violações dos direitos dos povos indígenas. Foi determinada a incumbência de finalizar os processos judiciais em aberto, de terminar de indenizar as famílias que ocupavam as terras indígenas e de criar uma legislação mais eficiente e protetiva aos direitos dos povos indígenas. Quanto ao cumprimento, o último relatório publicado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos constava como parcialmente cumprido e relatava a inação do Estado brasileiro diante das principais recomendações. O que constava como cumprido? Em primeiro lugar, toda sentença prescreve a publicação da decisão em veículos de comunicação. Esta foi cumprida, esta recomendação foi cumprida pelo Estado brasileiro. Quanto à indenização pecuniária, há uma certa divergência, porque um dos legitimados, que é a Comissão Indigenista Missionária, há como cumprida a indenização pecuniária. Agora, já no site da Corte, nos relatórios de cumprimento de sentença, esta ação não consta como cumprida, ela consta como não cumprida. Quanto às ações que não aceleram sobre o cumprimento, em primeiro lugar, os processos judiciais de marcação de terras que deveriam ser concluídos até o presente momento não foram concluídos.
E há uma ausência de proteção aos indígenas. Inclusive, cresce a cada dia o discurso de ódio em relação a todos os povos indígenas do país. As razões do não cumprimento. Em primeiro lugar, destacamos o marco temporal, que é um caso judicial que está sendo postergado o julgamento pelo Superior Tribunal Federal. O que esse julgado fala? Que a partir que só serão reconhecidas como terras indígenas as ocupadas pelos indígenas a partir de 5 de outubro de 1988, o que é um grande problema, visto que alguns indígenas eles foram expulsos da sua terra há muito tempo. Mas, apesar disso, aquela terra constituía um ambiente de habitação deles. Outro fator que podemos considerar o enfraquecimento dos órgãos estatais de produção, que a cada dia são cortadas as verbas destinadas a esses órgãos, a ausência de indenização aos familiares que ocupavam as terras, e isso dificulta mais ainda a finalização dos processos, porque se essas pessoas não são indenizadas, elas não saem da terra e fica em constante conflito. Outro fator que podemos destacar, a legislação ineficiente, que se encontra atualmente defasada, a legislação que trata dos direitos indígenas. Também podemos destacar o crescente discurso de ódio e ataque aos indígenas, que a cada dia se torna maior no país. Até fortalecido pelo próprio Estado. Quanto às considerações finais, em primeiro lugar, o povo indígena Chucuru, ele denunciou a inação do Brasil em relação aos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Essa inação era causada, sobretudo, pela morosidade excessiva do poder judiciário e o enfraquecimento proposital dos órgãos de proteção aos indígenas. Pontos positivos que podemos destacar da decisão. Ela funcionou como amplificador das vozes indígenas, deu publicidade à causa indígena, configura-se como um norte jurisprudencial, cria um procedente favorável aos indígenas e é um reforço aos direitos, à propriedade coletiva, à cultura e à vida digna dos indígenas. Quanto às referências, foi usado dados do Conselho Indígena Missionário, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, da legislação brasileira interna, decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos indígenas e da Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isto posto, finalizo a apresentação e agradeço a oportunidade.